Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores da rede, você que gosta de nos assistir aqui porque gosta de aprender mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Aprofundamento Ciência em Ação. Eu sou a professora Sumaia, estou aqui hoje com a Elisângela. Olá, Elisângela, tudo bem? E para fazer a nossa tradução nos Libras, tá certo? Bom, eu sou uma mulher de 1,60 m de altura, olhos e cabelos castanhos escuros, pele parda, uso óculos, meu óculos tem uma armação quadrada e escura, azul escuro. Estou com os cabelos soltos sobre o ombro esquerdo, visto uma blusa com capuz meio esverdeado, depois estou com uma calça jeans azul e com um sapatênis rosinha, tá certo? Bom, e claro, né, vamos começar a nossa aula de hoje também falando que muitas das aulas que nós estamos produzindo aqui no Centro de Mídias, ela está fazendo pauta aí da educação antirracista, CMSP na educação antirracista. Então, vocês podem acessá-las aí pelo link que está aparecendo aqui embaixo, tá certo? Ou também acessar pelo QR Code, tá certo? Lá vocês vão encontrar aulas diferenciadas que abordem tantos componentes curriculares dentro dessas ações aí da educação antirracista, tá certo? Mas claro, vocês vão fazer isso e dar uma olhadinha só no final dessa aula, tá certo? Bom, então vamos começar a nossa aula, já que vocês estão aqui. Bom, nosso momento, então, aparecendo para vocês aí na tela, nós estamos na sistematização da atividade 4. Então, é a nossa aula 6 dessa atividade 4, tá certo? Nosso aprofundamento, que eu já chamei para vocês, Ciência em Ação. A área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A unidade curricular é a 2, projeto Vida ao Extremo. E o nosso componente curricular aí, do micro ao macro, tá certo? Bom, então, agora que vocês já se situaram aí, já viram que a gente está fazendo aí uma revisão, né? Vamos organizar, não é uma revisão, mas é uma organização aí dos conteúdos que nós passamos aí na atividade 4, para a gente colocar na atividade 5 aquela cerejinha no bolo, tá certo? Então, a cerejinha no bolo para nossa newsletter, tá certo? Então, essa é a aula que vocês vão ter da atividade 4, né, da aula 6, sistematização. E para a atividade 5, vocês têm duas coisas. Vocês vão ter aula de atividade 5 comigo, finalizando, falando um pouquinho sobre a newsletter aí para vocês produzirem na escola. E também vão ter uma aula de encerramento do nosso componente, realizada aí por todos os professores que compuseram aí todo esse processo deste aprofundamento na unidade curricular 2. A professora Eveline, a professora Roberta, o professor Giba e eu, claro, tá certo? Bom, então, depois aí vocês já vão assistindo a essas aulas. Bom, vamos ver as nossas habilidades para a nossa aula de hoje. Então, a gente tem aí a habilidade da formação geral básica, M13, CNT 301. E falei 301 e a 303, tá certo? M13, CNT 303. Agora, as nossas habilidades, os nossos eixos estruturantes, a gente vai ter a EM e F CNT 03 e só, tá certo? Só essa hoje, por hoje. E só, Sumaia, só não, né? Já tem bastante. São duas da formação geral básica e mais uma aí dos nossos eixos estruturantes, tá certo? Lembrando que essas habilidades, elas variam de acordo com as aulas dadas, tá certo? E o seu professor também pode modificá-las aí, dependendo da intencionalidade da aula aí. Tudo depende do que o professor vai querer abordar com vocês na sala. Agora, nesse momento, é o momento que você vai pausar o vídeo e pegar o que é o seu diário de bordo para fazer as anotações aí, colocando a data desta aula que você está assistindo a essa gravação, nome ou o título da aula, a gente já falou lá, sistematização da atividade 4, aula 6, as dúvidas eventuais que possam surgir aí para vocês marcarem e, claro, ao final dessa aula, não esqueçam de avaliá-la, tá certo? Aí com o nosso QR Code que aparece no final. Belezinha? Bom, lembrando que
Uma aula de sistematização, muitas vezes, é bom a gente abrir o nosso caderno na atividade e observar o que foi falado durante aquele percurso. Então, olhar lá as suas anotações e ver também que se teve uma anotação diferenciada naquela aula, você também pode anotar com uma outra coloração no seu próprio caderno. Olha, como eu estou fazendo revisão, eu aproveito para ver já as minhas anotações e anotar com uma outra cor, tá certo? Geralmente eu fazia isso com as aulas da faculdade, principalmente, né? Então, quando eu ia reestudar alguma estrutura com o apoio, por exemplo, do livro, assistir o livro, o professor não deu tempo de ler, por exemplo, o capítulo para aquela semana, porque na faculdade é assim, você vai para a aula já preparado, que é o ideal também, né? O professor, por isso que os professores, quando eles pedem para você ler um texto, para vir para a aula com esse texto lido, é justamente porque ele vai comentar sobre o texto. Se você não leu, você não vai ter o desenvolvimento mais aprofundado daquele texto. Você vai ficar só na superficialidade do que o professor falou. E qual é o problema disso? Você não se aprofunda e não consegue interagir. Às vezes, quando você vai ler, começa a surgir dúvidas, que era isso que acontecia com a minha pessoa, quando eu não tinha tempo, né? Trabalhando e estudando, às vezes fica difícil. Então, o que acontecia? Eu fazia justamente isso. Eu fazia as anotações da aula do professor, quando eu não li o texto. E depois, quando eu ia ler o texto, eu começava a colocar a página que eu estava lendo e algumas dúvidas dentro da aula, né? E aí, depois eu anotava, né? Texto lido tal dia, com as anotações na cor da caneta tal. A pessoa meio, né, sistemática, sou eu. Mas, bora lá, né? Bom, qual o momento que nós estamos, então, dessa atividade? O próprio nome da aula já falou aí para vocês, sistematização, tá certo? Então, é este o momento que nós estamos aí. Bom, e aí, fazendo o percurso do que a gente já viu aí das nossas aulas. Vamos lá? Então, atividade 4, a gente viu na aula 1 a introdução do que eu falei aí sobre um sobrevoo que a gente fez lá no comecinho. Depois, trouxe para vocês aí, fazendo um convite, vamos mergulhar? Então, a gente falou sobre a questão de roupas de mergulho, aparelhos, né? E outras situações. Foi isso que a gente trouxe aí na atividade 2 para a gente entender mais ou menos como é a questão do mergulho. Depois, na aula 3, a gente chamou aí de pressão nas profundezas. E nessa aula eu trouxe para vocês aí a questão da pressão hidrostática, a gente falou aí da questão da altura. Quanto mais baixa, maior a pressão, a gente viu isso, que é muito diferente do que a gente viu do contrário, né? Quando a gente falou lá das alturas, que quando a gente está numa montanha, a pressão é menor, tá certo? E aí você tem a ausência do oxigênio, então são outros fatores. E aí quando você está nas profundezas, a pegada é totalmente diferente, né? Porque aí você tem uma pressão maior aí sobre o seu corpo. Então, foi isso que a gente trouxe aí nessa aula 3. Na aula 4, a gente falou sobre solubilidade. Então, eu falei para vocês aí sobre a questão do quanto o sal, ou alguma espécie, né, ou alguma substância pode ser solúvel ou não. E aí, para falar sobre solubilidade, eu trouxe aí um texto sobre misturas, né? A gente falou sobre misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Nessa parte de misturas homogêneas foi o que a gente chama de solução. E aí falar sobre a solubilidade, né? Substâncias diluídas, substâncias concentradas, enfim. Então, e aí fiz uma proposta para vocês também trabalharem com FET. Falamos sobre o sal, né? A gente sabe que o mar aí, ele tem compostos solúveis e a gente tem regiões aí dentro desse mar que tem concentrações de sais diferentes que eu trouxe para vocês em uma outra aula, tá certo? Que aula que eu trouxe isso? Nas curiosidades das profundezas, que foi a aula anterior que nós estivemos, né? A aula 5. Então, na aula 5, eu trouxe aí curiosidades das profundezas para vocês. Então, essa aula aí eu falei justamente sobre correntes marítimas, vocês lembram? Olha que interessante. Falei para vocês aí do Triângulo das Bermudas. Então, a gente vai falar um pouco, falei da cor, por que os oceanos são azuis, por que a gente enxerga azul. A gente vai falar um pouquinho mais, já que essa aula é de sistematização. Beleza? E aí, deixei propostas para vocês nesse inteirinho. Então, isso foi o percurso que a gente fez, mas falando assim, isso, mas eu não tô lembrando. Então, vamos lá que a gente vai lembrar, tá certo? Então, a nossa aula 6 hoje de sistematização da atividade 4, tá?
Bom, esse foi o nosso percurso, então o objetivo da aula de hoje é retomar o assunto sobre as profundezas. Fazer essa retomada, claro, com outro olhar agora, tentando linkar as coisas que a gente viu em cada uma das aulas, né? Se bem que todo momento eu tô fazendo isso, eu sempre tô linkando uma coisa com a outra, porque eu acho importante. Bom, visto isso, a gente começou lá, que quando eu fiz uma proposta para vocês, vamos mergulhar, eu falei sobre tipos diferentes de mergulho. Vocês lembram? Então, olha só, nesse slide vai lembrar. A gente tem o mergulho aí recreativo. Do mergulho recreativo, você tem o mergulho livre ou autônomo, tá certo? Depois a gente tem os mergulhos comercial, o científico, o técnico e o militar. E aí eu trouxe para vocês uns videozinhos falando de como era cada mergulho, tá certo? Que são importantes aí. Alguns deles estão justamente profissionais, então são pessoas que acabam indo estudar sobre essa parte, fazendo cursos, se aprofundando nesse mergulho, né? Porque o mergulho técnico é depois de depois que você faz alguns mergulhos e você vai se aprofundando, né? Na técnica e tal, então precisa ter um órgão que emite uma carteirinha ainda para mostrar que você é mergulhador, né? E que você se profissionalizou, mergulhador profissional. Tá? E daí por diante você pode exercer profissões, seja em escolas de mergulho, como mergulhar com pessoas para fazer acompanhamento em locais específicos, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser mergulhar numa ilha paradisíaca que eu sei que tem um recife de coral lindo, eu preciso ter, se naquela região a profundidade for tranquila, eu não for um mergulho muito profundo, eu vou fazer um mergulho livre, né? E aí, nessa questão, eu não preciso dar carteirinha específica, mas sempre vou ter alguém me acompanhando também de qualquer forma, né? Mesmo porque precisa proteger aquela região. Então, tudo isso precisa ter conhecimento. E a gente viu, né, que existem técnicas, a gente viu que tem uns mergulhos, por exemplo, profissionais, que são mais específicos por causa do processo de descompressão, tá certo? Então, quando você tem plataformas, por exemplo, petrolíferas, essas plataformas elas estão em alto mar e estão numa profundidade super alta, tá certo? Ou muito baixa, né, se for olhar para baixo assim. Então, se a gente pensar que a estrutura metálica sobre a qual a plataforma está de pé, ela precisa também de reforços, precisa ser verificada se está tudo direitinho lá, não está enferrujando o material. Enferrujar não, né, porque não pode ser com ferro. Mas ver se o material não está sofrendo desgaste, né, físico ou químico provocado, porque ali você tem sais, você tem reações químicas que pode acontecer com esses materiais, tá certo? Então, olha só quanto específicos são algumas situações. E aí, como a profundidade é muito grande, essas pessoas precisam muitas vezes ficar dias nessas cabines, tá certo? Eu não consegui trazer uns vídeos a respeito, mas tenho certeza que vocês devem ter procurado aí e buscado e assistido, né? Para falar, nossa, tem gente que tem que ficar 15 dias numa descompressão, precisa ficar 15 dias, nossa, mas é muita coisa. Eles têm a câmara, eles têm lugar para dormir nessa cabine de pressurização, né? Pressurizada para fazer o processo de descompressão, beleza? Bom, e pensando nessa questão, a gente trouxe aí da formação geral básica as questões sobre definição de pressão. Vocês lembram que é força sobre área? O professor Giba veio trabalhar com a gente, né? Já que é uma área da física que a gente trabalha também na química para entender esse processo. Então, olha só aparecendo para vocês aí. Para gases, a solubilidade depende de fatores. Então, a gente entrou na parte de solubilidade. Depende da pressão, a pressão dada pela lei de Henry, né? A solubilidade é igual à constante de Henry vezes a pressão aonde você está trabalhando para solubilizar aquele soluto e a temperatura. E aí a gente viu que quanto maior a temperatura, geralmente menos solúvel é um gás, né? Ele se torna menos solúvel quanto maior a temperatura.
E a gente está falando da solubilidade de gases. E por que a gente foi falar da solubilidade de gases e não de líquidos? Porque quando a gente mergulha, a gente precisa tomar atenção no nosso processo de respiração, de entrada do ar nos nossos pulmões, tá certo? Então, essa é a regulação que a gente precisa saber. O nitrogênio, a uma certa concentração no nosso sangue, ele se torna tóxico. O oxigênio também, tá certo? E aí fala assim, por que a concentração fica diferente? Porque quando você mergulha, a quantidade que fica na forma gasosa fica diferente do que quando você está na superfície. E então você vai ter, porque eles acabam ficando mais solúveis aonde? No nosso sangue. Eu comentei isso com vocês lembram? E aí ele ficando solúvel no nosso sangue, o processo de metabolização para que ele se associe à hemoglobina não acontece, porque ele está ali, mas ele está dissolvido, ele não está associado à hemoglobina, que é quem vai levar esse oxigênio para a célula para fazer o metabolismo, fazer a respiração celular, nesse caso. Tá certo? Então, vocês estão vendo que é uma mistura da física, que interfere na química, que interfere na biologia do nosso corpo. É um jogando a batata quente pro outro, né? Já percebeu? Bom, e aí o que acontece também é que quanto mais profundo a gente tá, a gente vai ver que menor é a quantidade de ar que a gente consegue respirar. Então, quando a gente tá na superfície, a gente tá ali com uma atmosfera aí no nível do mar. Já que a gente vai mergulhar, a gente está no nível do mar. Então, uma atmosfera. Se a gente se aprofundar a 10 metros de altitude, então vai aparecer para vocês aí na tela, vocês vão ver que a pressão que a gente já vai estar sobre o nosso corpo vai ser de 2 atm, 2 atmosferas. E o volume de ar nos nossos pulmões, eles já caem pela metade. A 1 atmosfera são quase 6 litros de ar nos pulmões. O nosso pulmão já vai ficar comprimido para 3 litros de ar. Se a gente for a 20 metros, ou seja, descer mais 10 metros de profundidade, a gente vai estar sobre uma pressão de 3 atmosferas. E o volume de ar nos nossos pulmões vai cair para 2 litros. E a 40 metros, a gente vai ter uma pressão de 5 atmosferas e o volume de ar aí disponível aí no nosso pulmão vai ser de 1,2 litros nos nossos pulmões, para fazer essa troca gasosa. E aí, isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente vai subir, é esse processo que eu mostrei para vocês. Ele vai ser pausado, essa subida, por conta do processo de descompressão. Então, ela é mais demorada a subida. Então, quando você for mergulhar, a sua atenção precisa estar justamente o quê? No tempo. Porque você tem que considerar o tempo da descompressão para o retorno. Senão aquelas bolinhas que estavam se solubilizando no seu sangue vão de repente querer ficar que nem aquela garrafa de gás, né? Que eu brinquei com vocês da aula, olha como eu lembro. Que eu falei para vocês que eu tomei um banho de água com gás porque estava quente, não é isso? Na hora que eu abri o gás todo quis sair junto. É isso que vai acontecer. Só que dentro do nosso corpo fazendo tudo isso, pode levar à morte, tá certo? Tem que tomar cuidado. E aí eu trouxe para vocês também, justamente nessa imagem que vai aparecer, a gente tem aí um frasco cilíndrico onde tem água até a boca, a gente tem 4 furos de cima a baixo, no sentido vertical, e tem um mergulhadorzinho lá dentro que eu estava brincando com vocês. Nesses furos está saindo jato d'água e a gente consegue ver que o jato de cima, ele sai e logo já cai pro frasco de baixo. Depois a gente tem um segundo que vai um pouquinho mais longe que o primeiro, depois ele cai. O terceiro e o quarto furo indo de cima para baixo, né? Eles dão um prolongamento maior. E esse prolongamento maior é por conta da pressão da coluna d'água, que faz com que o esguicho seja mais longe, tá certo? Então, isso é um dos experimentos que a gente utilizou. A outra imagem que está trazendo é um pulmão, se fosse do tamanho real, esse maior,
depois a metade dele, depois a outra quantidade dele de 2 litros e depois de 1,2 litro. Eu fiz em escala esse GIF, tá certo? Então eu coloquei isso sendo para isso. Eu fui fazendo as escalas e o tamanho, gente, para mostrar para vocês o quanto ele é reduzido, tá certo? Bom, é um GIFzinho que eu montei aí para mostrar o nosso pulmão sendo comprimido por conta do mergulho, mas na quantidade de gás, não é que o nosso pulmão real vai ficar desse tamanho, tá certo? Nosso pulmão não vai diminuir aqui dentro, beleza? Só para deixar claro. Bom, então, relembrando a questão da solubilidade, que foi o que a gente estava comentando, o que é mais importante numa situação de mergulho, é essa que eu falei para vocês. No nível do mar, 1 atm, uma atmosfera, ou 760 mmHg. No fundo do mar, é exatamente o inverso do que acontece nas alturas. Quanto mais fundo, maior a pressão no nosso corpo, tá certo? E a solubilidade dos gases respiratórios aumenta o nosso fluido, né? Fica mais disponível no nosso fluido, e esses fluidos, em especial, é o nosso sangue, que carrega todo o oxigênio, né? O gás que a gente precisa para fazer o metabolismo celular, tá certo? Bom, então, tendo essa retomada aí, eu trouxe para vocês depois algumas curiosidades, porque eu acho que é importante, né? Já que a gente está falando aí sobre a questão de mergulhar, trazer algumas informações sobre o mar. E a gente conhece muito pouco do mar, né? Apesar de tem muitas coisas a serem exploradas ainda e que estão sendo descobertas aí. Uma delas, por exemplo, é que 50% do nosso oxigênio aqui na Terra são produzidos através dos fitoplânctons, né? Eles são os responsáveis aí. E então a poluição nas águas do mar, ela é muito perigosa. Por quê? Porque se a gente tem uma decadência desses seres, né, do fitoplâncton, eles entrando em decadência, em morte, a gente vai ter menor concentração de oxigênio, porque não vai ter tantos seres assim para produzir o oxigênio que a gente precisa tanto. Tá certo? Então, essa é uma das condições aí de importância da vida marinha também. Isso vai de encontro com um dos ODS, que eu não vou me lembrar agora. Estou tentando lembrar qual que é a da vida do mar. Eu sei que 15 é a vida terrestre, mas me deu um branco agora. Mas os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis também podem e devem sim ser trabalhados aí dentro deste aprofundamento quando a gente falar dos momentos específicos, tá certo? Bom, aí eu trouxe para vocês uma curiosidade. Falei lá que o nosso olho, ele enxerga dentro de um pedaço muito curto, né, dos comprimentos de onda aí da luz. E aí, desse comprimento de onda da luz, a gente vê aí do vermelho até o azul anil, né, azul ou anil que o pessoal fala. Bom, essas variações são comprimentos de onda que são absorvidos, né, pelas águas, e é por isso que a gente enxerga muitas vezes o mar azul, porque o comprimento de onda azul é aquele que mais consegue penetrar nas profundezas, né? E sendo assim, ele se espalha mais facilmente e aí traz essa luz refletida que se espalhou para os nossos olhos, a gente enxerga azul. Aí você vai falar, nossa, Sumaya, mas tem mar que é verde. Tem mar que tem outras colorações. Às vezes, essas colorações, elas podem ser dadas por solutos que estão ali, né? Cristais, substâncias particuladas. E aí a gente teria nessa água, se a gente fosse analisar, uma mistura heterogênea e não mais homogênea. Olha que interessante. Esse material particulado pode dar esse aspecto. Tá certo? Uma das questões que a gente falou lá no comecinho da atividade 1 era o próprio Rio Tinto, daquela coloração vermelha, né? Por conta das partículas que tem dissolvidas nele, que dão aquela coloração. Se você pesquisou, você investigou e observou muito bem isso, tá certo? Então, essa é uma das questões do porquê que o mar é azul.
Pois eu trouxe para vocês aí a questão do Triângulo das Bermudas, que é uma região aí onde tem muitas coisas acontecendo aí no fundo do mar. Ninguém sabe, né? As coisas somem, sobrevoam ou estão ali de barcas e somem, né? Afundam, ninguém sabe dizer ao certo o que pode acontecer. Depois a gente falou de profundidade das fossas marianas, o que acontece. Deixei um vídeo de sugestão para vocês aqui que a gente não conseguiu passar, para vocês assistirem falando sobre as fossas marianas. A gente consegue colocar o Everest todo ali dentro da fossa mariana e ainda sobra espaço de tão profundo que é, né? O Everest ao contrário. Eu comentei para vocês. Então, a gente tem aí algumas coisas que estão a serem pesquisadas ali, porque o homem não consegue chegar lá se não for por equipamento. Por mergulho em si não dá, gente. Eles precisam de um equipamento preparado, porque vários submarinos já tentaram descer, eles começaram a ser amassados justamente por conta das pressões. Então, se você assistiu o vídeo, você deve ter visto algumas curiosidades como esta. Bom, e aí, por fim, claro, na nossa última aula eu trouxe aí para vocês, né, essa onda que vocês estão vendo aí. Eu falei sobre as correntes marítimas, né? E dentro do assunto sobre correntes marítimas, eu trouxe uma corrente super importante, que é a corrente que a gente chama de termoalina, onde você tem água nas profundezas e na superfície, com temperaturas e salinidade diferente, né? A quantidade de sais dissolvidos são diferentes. É uma corrente que ela é lenta, mas ela é gigantesca em volume de água. E é ela quem, associada a outras correntes que a gente estuda mais superficiais, acaba fazendo essa troca de água do mar. E é por isso que a gente pode falar que essa troca, né, de água que está aqui no Oceano Atlântico vai parar no Oceano Índico ou em outro oceano, justamente por conta dessas correntes marítimas. Olha que interessante, tá certo? Então, algo importante aí para ser estudado. Trouxe uma estratégia aí de como trabalhar isso também na sala de aula, né? Trouxe um globo aqui onde tentei desenhar via post-it aí o formato de como é essa corrente, como ela se encontra. Usei post-it de duas cores diferentes, justamente para mostrar as águas quentes e as águas frias que ficam mais profundas. E tem outras formas de demonstrar também essa diferença de temperatura e salinidade. Tá certo? Bom, e aí para sistematizar isso, vem como sugestão para vocês aí, mais para o seu professor, justamente uma atividade chamada de por metodologia ativa, instrução por pares. Como que ela é? Você começa com um quiz inicial, e pode ser opcional, tá certo? Fazendo perguntas a respeito, por exemplo, do nosso aprofundamento. E aí a gente vai observar quais foram as respostas mais dadas dentro desse quiz. Bom, se esse quiz deu algumas perguntas que algumas pessoas responderam errada, então agora a gente vai entrar com uma breve explicação sobre os assuntos, para amadurecer melhor esse assunto, para ele ficar mais consistente na consciência. E aí é liberado um novo quiz. Se dentro desse quiz, né, que o professor passou, desse brainstorm que foi feito sobre perguntas, por exemplo, sobre o assunto, algumas dúvidas ficaram, aí é hora de os coleguinhas se juntarem e começarem a indagar o que você entendeu sobre o assunto de solubilidade, de gases, o que você entendeu sobre a questão da pressão. E aí, cada um vai ser, eu entendi isso. Mas também pode ser assim, porque a forma de falar às vezes é diferenciada e entende mais fácil, tá certo? E aí, por fim, você faz um quiz final, depois dessa instrução entre os coleguinhas. Olha que interessante, tá certo? Ficando o quiz inicial, podendo ser opcional e começar só com a parte da explicação do professor. Tá? Também pode ficar só com essa parte. Mas a ideia é trazer sugestões de adaptabilidade sobre essa atividade. Não só sobre a atividade 4, mas você pode também estender isso para o componente como um todo, colocando todas as atividades do aprofundamento também, tá certo? Então, são metodologias aí para que vocês interajam entre vocês e discutam, né? Porque aí o conhecimento que um conseguiu, o outro consegue adquirir, né? Às vezes ele
entendeu, mas não conseguiu falar para fora, né? Falou assim, explanar o seu entendimento. E às vezes, através de um exemplo que o colega dá, fica fácil, tá certo? Bom, pessoal, agradeço a participação de todos vocês aí para essa aula. Opa! E eu fico por aqui, a gente tem mais uma aula aí para a gente encerrar e começar a atividade 5. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Obrigada, Elisângela. Obrigada a toda essa equipe e até mais. Tchau, tchau.